A ideia de força é sempre associada ao que a gente chama de interações entre dois corpos. Essas interações a gente consegue identificar no cotidiano e a gente consegue nomeá-las usando algumas palavras que representam ações comuns no dia a dia. Por exemplo, nós temos uma palavrinha que é puxar. Dois corpos podem se puxar mutuamente e aí eles têm a tendência de se aproximar. Veja essa imagem, por exemplo. Nós temos também a ação ou ideia de empurrar. Dois corpos podem se empurrar mutuamente e a sua tendência é o afastamento mútuo. Veja, por exemplo, essa situação. Temos também a palavra friccionar, esfregar ou atritar. Veja essa imagem onde você tem aí as duas mãos, uma sendo esfregada contra a outra, por exemplo. Temos também a ideia de atrair. Veja essa situação de você tem um globo terrestre flutuando magicamente entre as duas partes do suporte. Provavelmente isso aqui está associado ao magnetismo, mas a atração também pode ser associada à eletricidade e à gravidade. Temos também a ação de repelir, que normalmente se associa à mesma ideia de magnetismo ou eletricidade. É interessante observar que algumas dessas ações, como é o caso, por exemplo, de puxar, dependem do contato. A pessoa só consegue puxar a corda se ela encostar na corda. A ação de empurrar também depende do contato. Os objetos só se empurram se eles estiverem encostados um ao outro. A esfregação ou a fricção também depende do contato. Agora, a atração e a repulsão elas podem acontecer à distância, basta que haja proximidade entre os corpos. Agora, observando essas imagens que você tem na tela, em qual delas você está vendo a força? Em qual delas você identifica a força? A gente identifica, na verdade, o puxão, o empurrão, a fricção, a atração e a repulsão. Força é um modelo, é uma abstração que a gente utiliza para tentar entender as interações entre os corpos. Como esse modelo é construído? Então vamos à próxima cena, onde nós temos aqui duas crianças brincando. Pela própria cena a gente pode deduzir que a criança de trás, que eu estou identificando aqui para você, está fazendo o quê? Empurrando a criança da frente que está no carrinho. Então observe que para esse empurrão acontecer é necessário que haja um contato. É esse contato que permite que o ato de empurrar aconteça. Esse ato de empurrar ele pode ser identificado como tendo um para onde. Ou seja, o empurrar está acontecendo aqui na direção que a gente vai chamar de horizontal. E mais do que isso, esse empurrão ele acontece na direção horizontal, só que para a direita da figura. Isso é o que a gente chama de sentido. E esse empurrão ele pode ser também mais fraco, mais suave, ou ele pode ser mais forte, mais intenso. Então a gente pode falar que o empurrão tem também uma intensidade. Nós podemos juntar essas três informações que caracterizam o ato de empurrar usando essa representação que a gente chama de força. Essa seta aqui, ela carrega as três informações que a gente discutiu agora há pouco. Existe uma direção, que nesse nosso exemplo é horizontal, existe um sentido, que nesse nosso exemplo é para a direita, e existe uma intensidade que pode ser representada pelo tamanho da seta. Então a ideia de força é um modelo, é uma abstração para representar a interação de empurrar. Existem várias grandezas na física que são caracterizadas dessa maneira. Você precisa dizer qual é a sua direção, qual é o seu sentido e qual é a sua intensidade. Grandezas como essas são chamadas de vetoriais. Portanto, observe que essa representação de força ela não aparece aqui na figura. Ela não existe de imediato. Ela vai, na verdade, representar o que a gente está compreendendo como sendo o ato de empurrar.